Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Meu nome é Regilaine Medina e hoje nós iremos conversar um pouco sobre o terceiro tema do nosso estudo bíblico, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. Convido você nesse momento a orar comigo. Obrigada, Senhor Deus, por mais essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a Tua Palavra e podermos entender um pouco mais do Teu grande amor. Esteja conosco nesse momento, nos conceda o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esse é um assunto muito interessante. Ele é um assunto muito amplo e eu vou tentar aqui resumi-lo no tempo de 10 minutinhos aí. A primeira coisa que eu quero falar é que nós estudamos no estudo passado sobre a criação, né? E vimos lá que Deus fez Adão e Eva perfeitos. Se você perdeu o vídeo, você tem a oportunidade de encontrá-lo no YouTube, no meu Facebook, ou mesmo entrar em contato comigo que eu envio, tá bom? A Bíblia diz que antes de Deus criar Adão e Eva, Deus havia criado anjos. E lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, fala que existe milhões e milhões e milhares de anjos, né? Tem outra parte que fala miríades de miríades. E a Bíblia em Ezequiel faz a descrição de um desses anjos, né? Que é um anjo chamado Lúcifer. A Bíblia lá em Ezequiel fala que esse anjo, ele era perfeito. Lá fala, perfeito eras em todos os seus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17 diz assim, elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis te pus. Então, esse anjo, ele foi um anjo criado perfeito. Deus o fez perfeito, ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia que ele foi criado, mas ele corrompeu então a sabedoria dele por causa do resplendor. O coração dele se elevou, e a Bíblia diz aqui em Isaías um outro sentimento que foi tomando conta do coração desse anjo perfeito. O livro de Isaías, no capítulo 14, do verso 13 em diante, ele diz assim, ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, no coração desse anjo perfeito, foi surgindo o ódio contra Deus e o desejo de estar acima de Deus, de tomar o lugar de Deus. Ele tinha um ódio muito grande com relação ao filho, porque Deus, o Pai e o Filho, eles são Deus, né? E os anjos não. Os anjos, eles são criaturas, foram criados livres, assim como Adão e Eva, tendo o poder da decisão, o poder da escolha. Mas a Bíblia diz que no coração desse anjo perfeito foi surgindo o desejo de ser algo a mais do que aquilo que ele foi criado. E a Bíblia diz que ele começou então a enganar os outros anjos e conseguiu enganar a terça parte desses milhões e milhões e milhares de anjos. Então agora, com esse exército de anjos ao lado dele, a Bíblia diz que esse anjo fez então uma guerra no céu. Vamos ver lá em Apocalipse capítulo 12, do verso 7 em diante, diz o seguinte, houve peleja no céu. Olha para você ver, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Pelejaram também o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. E nem se achou mais no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Está tudo escrito aqui na palavra de Deus. Foi lançado para a terra e com ele os seus anjos. Então Satanás, ele fez uma guerra ali para tomar o céu, para tomar o lugar de Deus, né, para destruir a Deus se fosse possível, mas ele não venceu e ele foi expulso do céu, porque o céu é um lugar de harmonia e de paz. Creio que Deus tenha dado muita oportunidade para Lúcifer, né, ter conversado com Lúcifer, ter sido longâmino, assim como ele é conosco, mas chegou um ponto em que ele fez guerra no céu, então ele teve que ser destruído. E então depois que quando Deus criou Adão e Eva, Deus havia avisado Adão e Eva sobre esse inimigo, né? E Deus, né, no estudo passado nós falamos que Deus também criou Adão e Eva livre, porque já existia o mal,
né? Satanás já havia pecado no céu. Então Deus fez Adão e Eva livre. Mas para ser livre, para exercitar o poder da escolha, eu preciso ter o que escolher. Então Deus colocou ali uma árvore da qual Adão e Eva não poderiam comer. Mas como foi então que Satanás enganou Adão e Eva? Aqui em Gênesis capítulo 3, você viu lá em Apocalipse, o verso que eu falei aqui de Có, ele fala assim, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem foi que tentou Eva? Uma serpente, olha aqui. Na verdade, não uma serpente, né? Foi um médium, né? O primeiro médium ali, uma serpente usada por Satanás. Satanás usou a serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a astúcia de Satanás. Ele mistura então aqui verdade com mentira. Ele começa com a verdade, né? Diz para Eva assim, olha, Deus não falou que você pode comer de todas as árvores do jardim? E Deus havia falado isso lá em Gênesis capítulo 15, em Gênesis capítulo 2 e o verso 16, né? O Senhor Deus lhe deu essa ordem, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Ou seja, Deus tinha falado para eles comer livremente. Mas no verso 17 Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Satanás ele usou ali um pouco de verdade, omitindo um pouco dela, né? Para de certa forma enganar Eva, né? E foi o que ele conseguiu. Mas o interessante é que Eva sabia que não deveria comer. E ela disse, olha, nós podemos comer de todas as árvores, menos da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, né? O fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então, assim, o interessante que eu vejo aqui no verso 5, fala assim, a forma que Satanás abordou Eva. Primeiro ele diz assim, não, você não vai morrer. Depois ele diz assim, sabe, Deus, vou falar nas minhas palavras, não quer que você coma, porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o desejo que Satanás tinha lá no céu de ser igual a Deus, agora ele falou para Eva, se você comer, você vai ser igual a Deus. E aí o verso 6 diz que vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido. E assim Adão e Eva pecaram e a consequência do pecado era a morte. Então assim o pecado veio ao nosso mundo trazendo graves consequências. Adão e Eva passaram então ali a ter consequências terríveis, consequências que se estenderam pelas suas gerações e chegou até a nossa geração, a cada um de nós. A morte, a dor, o sofrimento, o ódio e assim todas as demais coisas. Mas será que Satanás não continua nos enganando hoje? Satanás com certeza continua nos enganando hoje. E ele não está sozinho. Ele tem muitos e muitos anjos do seu lado. Na verdade, que não são mais anjos, são demônios, anjos caídos, que estão aqui para obedecer às ordens do seu mestre, que é Satanás, trazendo destruição, sofrimento, separação, ódio e morte ao nosso planeta. Todo esse caos que existe, todo o sofrimento que existe no mundo, ele tem o originador, que é Satanás, que é o diabo. E ele deseja destruir a sua vida. Por isso você precisa compreender cada vez um pouco mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás, ele está irado contra aquele que busca fazer a vontade de Deus. Lá, a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, fala assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás, ele odeia aquele que deseja guardar os mandamentos de Deus. Porque Satanás, ele sabe que não existe mais salvação para ele. Deus deu o tempo de salvação, mas esse tempo já se findou. Mas o seu tempo ainda está disponível. Que você possa tomar a sua decisão hoje. Existem dois reinos, dois mundos, o bem e o mal.
do qual Deus está no lado do bem e Satanás do lado do mal. Agora, como você é livre, você é que escolhe de que lado você quer estar. Que Deus te abençoe e que as suas decisões possam ser decisões acertadas e que você possa se guiar através desse livro. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por tua graça. Obrigada pela salvação. Obrigada, Paizinho, pelo teu grande amor. E seja com essa pessoa que me ouve nesse momento e que ela possa tomar a decisão ao teu lado, porque em ti somos mais que vencedores. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa estar comigo no próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre o plano da salvação e que você possa estudar mais a Bíblia. Se for relevante para você e você quiser, você também pode compartilhar com outras pessoas. Que Deus te abençoe.